Bom, pessoal, nossa aula de hoje aqui, a gente vai fazer, vai ser uma aula bem, digamos, bem básica, né? Ou seja, eu vou pegar aí cada uma dessas parábolas aí, a gente vai realmente fazer manualmente cada um dos gráficos. Aí você diz, professor, por que que eu vou ter que fazer manualmente um gráfico se eu tenho ao meu dispor todos os softwares, toda a parte de tecnologia, digamos assim, para fazer um gráfico bem feito, né? Realmente, se fosse algo mais profissional, se você quisesse um resultado, né, exato, rigorosamente exato, você poderia recorrer aos softwares e fazer o gráfico, né? Mas é interessante que quando você faz um gráfico manualmente, tá bom? Você consegue entender, ou você consegue ter o sentimento, digamos assim, de escolher os melhores pontos para fazer o gráfico, né? Quando você faz um gráfico no software, o software simplesmente faz para você e pronto, fica tudo bonitinho ali, né? Mas quando você faz manualmente, é interessante que você consegue saber aí o sentimento de como escolher os melhores pontos, né? Você passa a ter essa experiência, coisa que você pode inclusive, né, colocar em outras áreas da física, né, de como que você faz um esboço de um gráfico. Nem sempre, como eu já falei aqui, os softwares vão acertar na hora de fazer o gráfico, tá bom? Pode ter determinados aplicativos, determinados softwares que te dão gráficos equivocados, dependendo do comportamento da função, né, como eu já disse aqui. Então a gente vai fazer aqui gráficos manualmente, tá bom? Para aprender a fazer esse gráfico. Eu selecionei um total de 6 parábolas, né? Pode parecer muito, mas cada uma delas é diferente, tá bom? Cada uma dessas 6 parábolas tem comportamentos diferentes, tá bom? Então, como é que a gente vai construir e analisar os gráficos dessas funções do segundo grau? Perceba que essas 3 primeiras funções aqui, ela tem uma particularidade, né? O A é positivo, né? Ou seja, o A da primeira é 1, o A da segunda é 3 e o A da terceira é 2. As 3 últimas, elas têm o A negativo. Então, o A da primeira é menos 1, menos 2 e menos 3. Então, aqui eu quero que vocês façam a análise, né, quando a gente for fazer a análise aqui, à medida que a gente for fazer os gráficos, no seguinte: o que tem de diferente do A ser positivo ou do A ser negativo? O que acontece com o gráfico da parábola, né? A outra pergunta que você pode se fazer: o que acontece se eu aumentar o valor desse A, né, da parábola? A gente já viu que na função linear, na função afim do primeiro grau, à medida que você mexe no termo que multiplica o x, né, a função linear era mx mais b. Quando você aumenta o valor do x, do m, você muda na inclinação do gráfico, né? Então, quanto maior o valor do m, maior o valor do ângulo que aquela reta faz, né? O que acontece se eu aumentar aqui o valor do a da parábola, né? Essa é uma pergunta interessante. Se eu mexer no valor do A da parábola, o que acontece com o gráfico, né? Você vai ver quando você fizer os gráficos, tá bom? Então, vamos fazer os gráficos e aí a gente vai analisar cada parábola de forma separada. Você vai ver que as 3 são diferentes, né? Essas 3 parábolas que eu vou apresentar, essas 6 parábolas que eu vou apresentar para vocês, 3 são do tipo, 3 são de outro, mas as 6 são diferentes entre si, tá bom? E eu vou fazer aqui a particularidade que tem de cada uma, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente vai fazer o gráfico, né, de 6 curvas, tá bom? Onde eu escolhi essas 6 parábolas aí, porque elas têm características peculiares, né? Cada uma delas vai ter algo que a gente pode caracterizar a parábola de forma mais interessante, tá bom? Então, eu vou começar com a primeira, né, que aí eu coloquei como número 1. Né? E para a gente construir o gráfico dessa parábola, né, então vou começar aqui com a parábola que é y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. Bom, você vai começar a ver que vai existir um certo padrão quando a gente começar a construir o gráfico, né? Principalmente no que se refere ao valor, né, do sinal do A, né, que multiplica aqui o termo quadrático, né, x ao quadrado. Você vai ver que um conjunto de parábolas aqui vai ter um comportamento justamente devido ao sinal do A, tá bom?
Então, eu vou começar com a parábola y igual a x ao quadrado menos 4x, né, mais 3, né? Bom, aqui é 3, certo? Para a gente construir esse gráfico aí, eu vou fazer uma tabelinha aqui do lado, né, onde eu vou escolher um total de 5 pontos, tá bom? Normalmente o gráfico, como eu já comentei com vocês, o gráfico de uma reta você consegue construir com exatidão, né, usando 2 pontos. 2 pontos é suficiente para construir o gráfico de uma reta, tá bom? O gráfico de uma parábola, 3 pontos são suficientes para você construir o gráfico de uma parábola, né? Só que, dependendo de como você escolhe esses seus 3 pontos, pode ser que você não enxergue, né, o que é interessante da parábola, o que caracteriza a parábola, né? Que a gente vai ver mais na frente, quando eu fizer um gráfico, que basicamente você vai ter as raízes da parábola, né, que elas vão ser 2, tá bom? Podem ser 2, até 2, né? Pode ter uma, pode não ter nenhuma, mas no máximo é até 2, tá certo? E o vértice da parábola, né? Então, assim, você tem em princípio, 2 pontos e o vértice que é um terceiro ponto, ou seja, 3 pontos caracterizam perfeitamente a parábola, tá bom? Só que eu vou fazer um gráfico aqui com um pouco mais de pontos, vou fazer com 5 pontos, para que você possa ver aí com mais detalhes como é que é a curva, né? Como um todo, né? Lógico que quanto mais pontos você usar para fazer esse gráfico, melhor. Mas eu acredito que um total de 5 pontos já é suficiente para fazer esses gráficos, tá bom? Então eu vou aqui colocar o x e vou escolher um x, né, e calcular o y para esta parábola, tá bom? Se eu começar escolhendo aqui o x igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter que y, né, vai ser o quê? 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Bom? Então, quando você fizer essa conta aí, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0, mais 3 sobra só o 3. Né? Vou escolher aqui agora x igual a 1, e aí a conta vai ser como? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3. Tá bom? 1 ao quadrado é 1, menos 4 vai me dar menos 3, tá bom? E menos 3 mais 3 vai dar 0. Quando eu escolher x igual a 2, eu vou ter que y. Vou ter um y igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Tá bom? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8, então vai ficar 4 mais 3, 7, menos 8, menos 1. 7 menos 8, menos 1. Tá bom? Eu vou escolher o ponto 3, vai ficar y igual a 3 ao quadrado, 4 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 3, 12, menos 12 dá 0. E por último, vou escolher o ponto x igual a 4, que vai me dar 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 3, né, que vai dar quanto? 4 ao quadrado é 16, mais 3, 19, menos 4 vezes 4, que é 16, então 19 menos 16 dá 3. Então perceba que eu consegui aqui tirar desse gráfico, né, dessa tabela, 5 pontos. O ponto 0, 3, o ponto 1, 0, ponto 2, menos 1, 2, 3, 3, 0 e 4, 3. Vamos agora fazer o gráfico. Então eu vou precisar aqui de um eixo, né, y, que vai, tá bom? Desde menos 1, pelo menos, até 3, né? Porque você tem menos 1, 0 e 3, então eu vou precisar de um gráfico, de um eixo, né? Que cobre aí o menos 1 até o 3, né? E eu vou precisar de um x que vai de 0, pelo menos, até 4, para poder construir essa função. Então eu vou escolher aqui a unidade como sendo o próprio centímetro, tá bom? Então eu vou pegar aqui a origem, eu vou colocar aqui 1 centímetro como sendo o nosso 1, 2 centímetros como sendo 2, o 3 aqui e o 4 aqui. Então você tem 0, 1, 2, 3, 4. Tá bom? E no eixo y eu vou pegar desde menos 1, então se eu colocar
1 centímetro aqui, esse ponto vai ser o nosso menos 1. Eu vou colocar o 2 aqui, mas a gente não vai precisar de y igual a menos 2, né? Mas é interessante manter aqui a escala, né? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, então você tem o 3 aqui. A gente vai precisar de menos 1 até 3. Bom, feito isso, agora a gente vai, né, colocar os pontos. Primeiro ponto, ponto 0, x igual a 0, y igual a 3. Então a gente tem esse ponto aqui como pertencente à parábola, tá bom? X igual a 1, y 0. Então 1, quando x igual a 1, o y é 0. Então esse ponto aqui também pertence à parábola. Terceiro ponto, x igual a 2, y igual a menos 1. Então você vem aqui, menos 1, 2, já tem esse ponto aqui. Quarto ponto, x igual a 0, y igual a x igual a 3, y igual a 0. Então você tem esse ponto aqui também pertencente à parábola. Bom, x igual a 4, por último, né? E o y é 3. Então você tem aqui finalmente esse ponto x igual a 4, y igual a 3, que vai me dar esse ponto aqui. Tá bom? Feito isso, você já observa que tem já uma característica interessante, que é a curva, né? Ou seja, essa função, se você fizer mais pontos, você vai obter esse tipo de comportamento, né? Que é uma curva, né? Onde ela vai, ela desce e depois ela sobe de novo. Bom, esse aqui seria o gráfico da parábola x ao quadrado mais menos 4x, né? Mais 3. Tá bom? E aí você observa duas coisas. A gente vai conseguir identificar aqui duas coisas. Primeiro, que essa parábola aqui, ela tem uma concavidade, né, para cima, ou positiva, né? O que é a concavidade? A abertura da parábola, você pode imaginar isso aqui como sendo uma abertura, né? Ela, de certa forma, ela é aberta aqui, né? Faz uma angulação aqui, né? E ela está no sentido positivo do y, né? Que é o eixo y. Então, você pode caracterizar essa parábola aí com concavidade para cima. Segunda coisa, né? Tem 3 pontos importantes aqui. Segunda coisa, o que a gente tem? A gente tem as duas raízes. Ó. Os pontos que a gente encontrou aqui da parábola, como o y deu 0, aqui, né? Isso é característica de raiz. Tá bom? Então a gente conseguiu encontrar aqui nessa curva a raiz da parábola. Tá certo? Graficamente falando, a raiz da parábola. Então você tem duas raízes. Bom? E uma terceira coisa que a gente conseguiu identificar foi o vértice da parábola. Eu coloco aqui com a letra V esse ponto, que é o ponto onde a parábola realmente faz a curva, né? É o menor ponto da função parabólica, né? É o vértice. Como a gente chama de vértice. Esse aqui você tem, né, que a gente caracteriza como um mínimo. Tá bom? Depois, mais na frente, eu vou discutir aí se é mínimo, se é máximo, né? O que vai caracterizar o mínimo, o fato de ser mínimo ou máximo, né? Mas aqui você já vê que é o menor ponto possível da parábola é menos 1. Né? Então, esse aqui, ó, é o vértice. Tá bom? Então, esse é o gráfico aí da nossa primeira parábola. Tá certo? Vamos fazer agora o segundo. Essa segunda aí é y igual a 3x2 menos 6x mais 3. A gente vai novamente aqui fazer uma tabelinha. E eu vou já escolher aqui os pontos em que eu vou fazer esse gráfico, né? Lógico que com o tempo você vai podendo saber, você vai conseguindo escolher pontos melhores para fazer o seu gráfico, né? Então, basicamente eu vou escolher aqui desde o menos 1. Né? Vou escolher o 0, vou escolher o 1, o 2 e o 3, né? É interessante você pegar sempre próximo aqui a origem do x, porque os valores acabam sendo pequenos, né? Aí você vai ter que fazer contas menores, né, para encontrar o valor do y, né? Como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar assim, y igual a 3, né, vezes menos 1 ao quadrado, tá bom? Vou prolongar um pouco aqui, menos 6 vezes menos 1. Aí você tem que ter muito cuidado com os sinais quando você escolhe os pontos negativos. Então, escolher negativo nem sempre é uma boa opção, porque você pode se confundir.
Mas, né, você tem que saber também operar aqui os números negativos, tá bom? Mais 3. Essa conta aqui, eu vou fazer ela de forma mais lenta, né? Vai ficar assim, ó. 3 menos 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6, mais 3. Então, 6 mais 6 aqui dá 12. Então, perceba que o y aqui já vai até 12. Né? 0. Y igual a 3 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0, mais 3, que vai me dar 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0, mais 3, então finalmente a gente tem aqui 3. Tá bom? Y igual a 1, então ou x igual a 1 vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, mais 3. Então você tem 3 vezes 1 ao quadrado dá 3, menos 6 vezes 1 vai dar menos 6, mais 3. Ora, 3 mais 3 menos 6 dá 0. Né? O 2 agora, y igual a 3 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 3. Então, 2 ao quadrado vai me dar 4. 4 vezes 3, 12. Menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 3. Ora, 12 menos 12 dá 0, mais 3 dá 3. Tá bom? Quando eu substituir 3 ao quadrado, vai ficar assim, 3 vezes 3 quadrado, menos 6 vezes 3, mais 3. Tá bom? Então, a gente vai ficar com 3 ao quadrado dá 9, vezes 3 dá 27. Eu tenho que ter quitado aqui. Menos 6 vezes 3 dá menos 18. Bom? Mais 3. Então, ó, 27 mais 3 dá 30. Menos 18 dá 12. Então, perceba que essa parábola aqui, os pontos que a gente vai precisar fazer o gráfico, ela vai correr de menos 1 até 3 e de 12, né, até 12. Bom, de 0 até 12, né, no caso. Tudo bem? Então, vamos lá fazer o gráfico. Eu vou pegar aqui nesse eixo aqui. Vou escolher o eixo x entre menos 1, certo? E 0. E 3, né? Que a gente foi de menos 1 até 3, desculpa. E o eixo y, a gente tem que ter um cuidado, porque eu vou de 0, né, até 12. Então, eu preciso muito dos valores positivos, né? Então, é interessante aqui você até pegar, por exemplo, um eixo positivo maior, tá certo? Eu vou até pegar aqui um eixo positivo maior para a gente poder fazer um gráfico um pouco mais, com mais espaço, né? Então, ó, eu vou fazer aqui embaixo, para a gente não ter como sobrar mais espaço, né? Eu vou escolher aqui o x, eu vou escolher um y aqui bem grande, ó. De preferência, né, se pudesse pegar aí a escala, né, até 12, tá bom? Então, eu vou pegar essa escala aqui de 0, como o meu eixo y vai de 0 até 12, né, ó, 0, 3, 12. Vou tentar pegar a escala aqui de 0 até 12, né? 12 centímetros, por exemplo. Então, eu vou fazer até aqui em cima. Certo? Você ignora esse outro eixo aqui, né? Então, vamos fazer assim. Vou numerar aqui de 0, né? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11 e 12. Vou até o 3 aqui para completar. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? 12. Aqui é o nosso eixo X, aqui é o eixo Y. Tá certo? Vou aqui. Então, pronto. Até 12 aí a gente pode fazer esse gráfico aí com mais tranquilidade, né? Aqui a gente vai no x, tá certo? A gente vai de menos 1 até 3.
né? Que a gente foi na tabela lá de menos 1 até 3. Então, você tem aqui menos 1, o 0 aqui no 1, 2, 3, 4. Né? Eu vou até o 5 aqui para completar. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Já é suficiente para a gente fazer o nosso gráfico. Quem são os pontos? Primeiro ponto, menos 1, 12. Né? Percebe que a parábola aqui ela vai ficar bem esticada. Né? Você poderia até, se quiser, mexer um pouco na escala, né? Mas eu não vou mexer para a gente poder ver como é que fica comparando na mesma escala. Né? Então, o 1 aqui ele vai até 12. Ó. Menos 1, você vai até chegar no 12. Bom, então esse ponto aqui é o ponto menos 1, 12. Pertence à parábola. Bom, segundo ponto. Quando x é 0, o y é 3. Então, quando x é 0, o y é 3. Está aqui ele. Ó. Olha como é interessante, né? Certo? Aqui é o ponto 0,3. Terceiro ponto. Quando x é 1, o y é 0. Olha só, encontramos aqui, ó, encontramos uma raiz. Né? Que já é uma raiz. Então, essa parábola aqui ela vai ficar quando x é 0, quando x é 1, y é 0. Aqui, ó. 1, 0. Quando x é 2 agora, o y é 3. Então, x2, ó, vamos fazer aqui. x2, o y vai ser 3. Então, 2, 3. E, finalmente, quando o x é 3, o y é 12. Então, vai lá em cima de novo, ó. 3, y, 12. Como eu quis usar a mesma escala no x e no y, ficou aqui, né, um gráfico bem, né, comprimido da parábola. Né? Mas é isso que eu queria mostrar mesmo. Ó. Perceba que se eu for ligar os pontos aqui, né, perceba que vai ficar mais ou menos assim. Ó. Então, você tem aqui, ela volta, bom, e ela cai aqui em cima desses 5 pontos. Então, esse seria o gráfico da parábola 3x2 menos 6x mais 3. Né? Quais são as características dela? Né? Ela tem também uma concavidade para cima. Bom, ela tem agora, pelo que você está vendo aqui, né, uma única raiz, pelo que você encontrou. Ou seja, essa é uma parábola que só tem uma raiz. E o vértice, né? Interessante que o vértice ele é o ponto mínimo, mas tem uma peculiaridade. Ó, o vértice é justamente a raiz. Não? Você vai ver depois que se a parábola tiver sempre uma raiz, a gente vai ver isso aí, né? Na prática, se a parábola tiver sempre uma raiz, vai ser o próprio vértice. Isso não é uma coincidência, isso é uma regra, tá bom? Então a raiz aqui no caso é o próprio vértice também, tá certo? Então são essas características aí dessa parábola aí que a gente pode tirar do gráfico. Vamos para a terceira. Terceira parábola aqui é y igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Então a gente vai novamente aqui fazer a nossa tabelinha aqui, certo? E eu vou escolher com vocês os seguintes pontos. Vou escolher o ponto x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, né? X igual a 1, x igual a 2. E aí a gente vai tentar fazer o gráfico aí dessa parábola baseado nesses pontos aí. Tudo bem? Então, como é que vai ficar? Né? Quando y igual a menos 2, vai ficar assim. Y igual a menos 2, né? Vezes menos 2 quadrado. Bom? Menos 4 vezes menos 2 mais 5. Então, essa conta aí vai ficar como? Menos 2 ao quadrado é 4 vezes 2 dá 8. Né? Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Mais 5. Olha só.
8 mais 8, 16, mais 5 dá 21. Então perceba que eu já vou precisar aí de uma escala bem grande, né? Mas a gente vai tentar corrigir ali, quando for fazer o gráfico. Y igual a 2 vezes menos 1. Não? Menos 4 vezes menos 1, mais 5. Então vamos acelerar um pouquinho aqui. E 1 ao quadrado, né? Vezes 2 dá 2. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 5. Então quanto é que a gente tem aqui? 2 mais 4 dá 6, 6 mais 5 dá 11. Y igual a 0. O que a gente tem? 2 vezes 0 quadrado, menos 4 vezes 0 mais 5. Aqui vai dar o quê? 0 mais 5, vai me dar 5. Tá bom? Então, esse é o resultado aí da nossa parábola no x igual a 5. Tudo bem? Quando for 1, como é que a gente tem? 2 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 5. Então, você tem 2 vezes 1 ao quadrado, dá 2, menos 4, mais 5, vai me dar quanto? 5 mais 2, 7, menos 4 dá 3. Tá certo? Olha só. E, finalmente, o 2, você tem 2 vezes 2 quadrado, né? Menos 4 vezes 2, tá bom? Mais 5. 2 ao quadrado dá 4, né? Vezes 2 dá 8. Então, fica assim, 8 menos 8 mais 5. Vai me dar 5, tá bom? Então, perceba que o x aqui varreu de menos 2 até 2, né? Mas o y ele foi de 11, 3, 5. Né? Então, o valor de y aqui bem alto. Como é que a gente pode fazer o gráfico? Então, novamente, vamos tentar usar uma escala aqui que vá até 21, né? Porque a gente vai precisar desse ponto aqui, 21. Não? Só que eu não vou usar agora de 1 centímetro, eu vou usar, né, de meio centímetro. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui meu eixo Y. Tá bom? Então, a cada centímetro eu vou ter 2 unidades, tá bom? Então, eu vou ter aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? 14, cada centímetro você pula 2, né? 16, 19, 18, né? 20. E aí o último aqui seria 22, né? Perceba que o 21 estaria no meio, né? No eixo X, a gente mantém também a mesma escala, ó. Vamos lá. 0, vou passar o eixo aqui. Eu vou precisar ir de quanto até quanto? De menos 2 até 2, né? Então, vamos fazer aqui os valores negativos também. Então, como 1 centímetro, eu estou escolhendo para ser, né, 2 unidades, aqui vai ficar menos 2, né? E aqui vai ficar mais 2. Então, no meio é o nosso 1. Bom, olha como fica bem restrito aqui as opções de fazer. Se você manter a escala, né? Eu estou tentando fazer a escala. A escala aqui é meio centímetro. Bom, equivale a 1 unidade, né? Então perceba que se você manter a escala de meio centímetro para meio centímetro, tanto no x como no y, né? Você fica com algo bem restrito aqui em termos de gráfico. Lógico que eu poderia esticar aqui o 2, eu poderia fazer uma ampliação aqui no eixo x, tá bom? Tanto na direção positiva como negativa, fazer o 1, 2 em valores maiores de centímetro, né? Não fazer 1 para 1, não precisava fazer 1 para 1. Mas eu quero mostrar justamente como fica bem restrito aí as opções da curva, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, menos 2, 21. Então, menos 2, a gente vai até o 21. Vamos tentar usar aqui esse lado. Então, vai ficar assim, menos 2, a gente sobe até o 21. Bom, então vai ser algo por aqui, entre o 20 e o 22. Né? Segundo ponto, menos 1, 11. Então, menos 1,
até o 11. Então, é algo por aqui. Então, você tem um ponto aqui que é menos 1, 11. Então, esse ponto aqui também pertence à parábola, né? Outro ponto, 0, 5. Quando x é 0, y é 5. Então, quando x é 0, aqui dá 5. Esse ponto aqui, ó, 5. Né? Entre o 4 e o 6. Quando x é 1, você tem y igual a 3. Então, quando x é 1, está aqui, o y é 3. E quando x é 2, o y é 5. Então, ele volta aqui novamente para o 5. Tá bom? A gente não fez, lógico, o outro lado aqui. Se você continuasse a fazer 2, né, 3 e assim vai, até o 4, né, a cada meio centímetro você faz uma unidade, você conseguiria desenhar o resto da parábola, até subir de volta para o 21. Mas aqui já dá para a gente ver, né, que cai justamente numa parábola mais ou menos assim. Ó. O esboço do gráfico, né, dela é assim. Bom, como você só fez ela até aqui, lógico que se você continuasse fazendo os pontos, você ia ver uma curva desse jeito aqui. Ó. Bom, ela tem uma peculiaridade, essa parábola aí. Tá bom? Ela continua tendo a concavidade para cima. Certo? Para cima. Tá bom? Só que ela não tem raiz. Não há raízes. Tá bom? Perceba que eu não consegui encontrar nenhum ponto da parábola aqui que toca o eixo x. Então ela não tem raízes, mas ela tem um vértice. O vértice dela está lá. Então perceba que mesmo quando não tem uma raiz, o vértice continua existindo. Então o vértice dela aqui, ó, é o ponto, né? 1, 3. Depois, mais na frente, a gente vai conseguir descobrir, né, sem precisar fazer o gráfico, quem é o vértice, né, da parábola. No caso aí é 1, 3. Tá bom? Então o vértice dela também é um mínimo. Certo? E não tem raiz nessa parábola aí. Tudo bem? Bom, essa quarta parábola aí que a gente vai fazer esse gráfico, ela tem uma peculiaridade, né? Ela tem o valor do A, né, que caracteriza a parábola, né, como sendo negativo, tá bom? Eu vou escolher aqui esses pontos aqui de x, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, justamente para facilitar o desenho do gráfico, né? Mas também para a gente poder manipular aqui, mesmo com números negativos, né? Então, como é que fica? Vai ficar menos 5 ao quadrado, tá bom? Menos 6 vezes menos 5, menos 8. Então, é muito sinal de menos aí, toma cuidado, né? Então, menos 5 ao quadrado dá menos 25. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. O sinal negativo aqui dá menos 25. Bom? Menos 6 vezes menos 5 dá mais 30. Menos com menos dá mais. E, finalmente, menos 8. Então, ó, 25 menos 25 mais 30 dá mais 5. Né? 5 vezes menos 8 dá menos 3. Né? Y agora com menos 4 vai ficar menos 4. 6 vezes menos 4, menos 8. Então vamos lá. Ó. Menos 4 ao quadrado dá 16. Com menos vai ficar menos 16. Menos 4 vezes 6 dá mais 24. E aqui fica menos 8. Então, menos 16 mais 24 dá mais 8. Menos 8 dá 0. Tá bom? Y igual, ou seja, né? Só para comentar aqui, a gente já encontrou uma raiz. Ó. Tá bom? Quando o y igual a menos 3, vai ficar menos 3. 6 vezes menos 3, menos 8, igual a menos 3 ao quadrado dá menos 9. Com menos vai ficar menos 9. Né? Menos 3 ao quadrado dá 9. Né? Com menos fica menos 9. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 18. Bom? Com menos 8 aqui, vai ficar quanto? Menos 9 mais 18 dá mais 9.
menos 8 dá 1. Tá? Y igual a menos com menos 2. 6 vezes menos 2 dá menos 8. Tá? Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Com menos vai ficar menos 4. Menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Menos 8. Então, ó, 12 menos 4 dá 8. Menos 8 dá 0. Olha que interessante, encontramos aqui uma segunda raiz, né? Essas são as duas únicas raízes, né? As parábolas só pode ter no máximo duas raízes, então são essas duas aí. Quando y igual a menos, quando x igual a menos 1, como é que vai ficar? X igual a menos 1, 6 vezes menos 1, menos 8. Então, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, com menos vai dar menos 1. Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6, menos 8. Então, ó, menos 1 mais 6 dá mais 5, menos 8 dá menos 3. Bom, então como é que fica o gráfico dessa parábola aí? Perceba que eu vou precisar aqui de o eixo menos 5 até o menos 1. E eu vou precisar varrer aqui, do jeito que está aqui, do 0, do 1, né, até o menos 3. Então, é um tipo do eixo, né, que você vai ter que ir, no caso aqui, para baixo, né? Porque são valores de x e de y, né, negativos, né? Então, eu vou desenhar aqui o eixo x, tá bom? Certo? E eu vou desenhar aqui o eixo y. Y. Quais são os valores de x que eu vou precisar? Menos 5 até menos 1. Então, vou fazer de 1 centímetro em centímetro. Então, aqui é 5, aí menos 1, 0, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá bom? Vou fazer aqui até o menos 6 só para estender um pouco a conta. Menos 5, menos 6. No eixo y, eu vou precisar ir do 1 até o menos 3. Então, ó, vou deixar a escala 1 para 1 também. Então, aqui é o nosso menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 1, menos 3, aqui, menos 2, menos 1, 0. E eu vou precisar ir até 1. Então, 10, 11. Então, pronto. Né? Vamos lá fazer o nosso gráfico aí. Então, primeiro ponto, menos 5, x igual a menos 5, y igual a menos 3. Então, menos 5, vem para cá, com menos 3. Olha, já está no eixo negativo aqui. Esse é o ponto, menos 5, menos 3. Segundo ponto, menos 4, 0. É uma raiz, ó. Menos 4, 0 é esse ponto aqui. Terceiro ponto, menos 3, 1. Então, quando é menos 3, dá 1. Certo? Quando for menos 2 dá 0, é outra raiz, ó. Interessante aqui, ó. Cruza o eixo x, né? E quando for menos 1 dá menos 3 de novo. Então, ó, menos 1 você tem menos 3. Olha como é que ficou o gráfico, ó, dessa parábola. Vai ficar assim, ó. Bom? Você pode depois conferir aí no GeoGebra, né? E ver que vai ficar também dessa forma aqui. Mas é interessante você construir o gráfico, né? Pelo menos uma vez aí manualmente para aprender. Então você tem aqui um ponto, né? Menos 3, 1, os outros pontos são as raízes. É interessante que menos 3, 1 a gente já identifica como sendo o vértice. Tá bom? Essa parábola aí tem a seguinte característica: concavidade dela agora para baixo. Diferente, né, da outra. Consequentemente, aqui a gente viu também, ó, duas raízes, né? Depois a gente vai saber por que ela tem duas raízes. Olhando apenas para a expressão e não para o gráfico, tá bom? É possível saber, apenas olhando para a expressão, se você vai ter duas raízes, uma raiz, ou se a concavidade dela é para baixo. E o vértice, diferentemente dos casos anteriores, o vértice agora é um ponto de máximo. É o valor máximo da função. Ela, no máximo, atinge esse valor. Ela não tem nenhum outro valor para além, né, do vértice. Né? Interessante que você pode até verificar isso aqui como sendo a imagem, né? Porque
para além do ponto x, para além do ponto y mais 1, né? Você não tem nenhum valor de imagem, a função não tem nenhuma imagem nessa região, né? Então ela não pega nenhuma imagem do eixo x aqui, acima de 1, tá bom? Então essa foi a nossa quarta parábola aí. Nossa quinta parábola aqui, para a gente entender também, né, é a parábola menos 2x ao quadrado menos 4x menos 2. Né? Como é que vai ficar a tabelinha aqui? Escolhi os pontos de menos 3 a 1 para facilitar novamente a visualização do gráfico. Né? Vai ficar assim, y igual a 2 vezes menos 3 quadrado, menos 4 vezes menos 3, menos 2. Né? O que a gente vai ter aqui? Y igual a menos 2 menos 3 ao quadrado aqui vai dar 9 vezes menos 2, dá menos 18, tá bom? Menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, menos 2. Então, menos 18 mais 12 dá menos 6, menos 8 dá, menos 2 dá menos 8, tá bom? Dá menos 8. Agora, y igual a menos 2, vai ficar menos 2 vezes menos 2 quadrado, menos 4 vezes menos 2, menos 2. Então, você tem menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Menos 2. Então, aqui vai dar menos 8 mais 8 dá 0, menos 2 dá menos 8. Y igual a 2 vezes menos 1 ao quadrado, né? Vai ficar como? Menos 1 ao quadrado dá 1, com menos 2, vezes, aqui fica menos 4, 1, 2, certo? Então, você tem menos 2 aqui, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, menos 2. Então, menos 2 mais 4 dá mais 2, menos 2 dá 0, né? X igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, menos 2. Então, você tem aqui y igual a 0, mais 0, menos 2. Então, você tem menos 2, tá bom? E, finalmente, aqui você tem y igual a 1, vai ficar menos 2, 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 2. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 2 dá menos 2. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, ou menos 2, menos 4, menos 2 menos 4 dá menos 6, menos 2 dá menos 8. Então, você vai precisar aqui de x do menos 3 até 1, e aqui do menos 8 até o 0, ou seja, só y negativo. Como é que vai ficar? Então, já fiz aqui o nosso eixo com as escalas, né? Escala de 1 em 1 centímetro aí para uma unidade, né? Na escala. Primeiro ponto, menos 3, menos 8. Então, esse ponto aqui, lá embaixo, né? Aqui. Segundo ponto, menos 2, menos 2. Então, menos 2 com menos 2. Menos 1, 0. Olha, interessante, encontramos aqui uma raiz. Né? Menos 1, 0. Então, você tem aqui uma raiz. Né? 0, menos 2. Então, quando é 0, dá menos 2. Esse ponto aí. 1, menos 8. Então, quando você tem 1, você tem menos 8. Então, essa parábola aqui, novamente, ó, ela vai ter uma concavidade para baixo, né? Como você já está vendo. E, diferentemente da anterior, ela só tem uma única raiz, que é o próprio vértice. Então, acontece, né, você está vendo aí, que mesmo para a parábola que tem a concavidade para baixo, né, acontece também de ter uma raiz, né, e o vértice, né, nesse caso aqui, sempre, como a gente está vendo aqui, vai ser equivalente à raiz. Bom, então o vértice aqui da parábola, né, só para a gente finalizar aqui, é menos 1, 0. Tá bom? Então, novamente o vértice aqui é um máximo, só para completar aqui, um ponto máximo da parábola. Perceba que a imagem positiva aqui, os y positivos, né, os valores de y positivo,
não faz parte da imagem. Você não tem nenhum valor aqui de y positivo, é todo negativo. Tá bom? Então, essa foi a nossa quinta parábola. Bom, a nossa sexta e última parábola aqui, só para a gente verificar como é que vai ficar o gráfico dessa daí, é a menos 3x ao quadrado, menos 2x, menos 3, tá bom? Menos 13. Eu já preparei aqui o x e o y, né, nos 5 casos, nos 5 pontos que eu escolhi. O interessante é que eu escolhi aqui de menos 4 até 0, e nesses pontos que eu escolhi, pelo menos eu não encontrei, em nenhum momento você pode até pausar aí o vídeo, né, e justamente conferir essas contas aí que eu fiz, né. Mas, nos pontos que eu escolhi aqui, eu não encontrei em nenhum momento a raiz, né, ou seja, nenhum x que eu escolhi aqui me deu, tá certo? Um valor de y igual a 0, tá bom? Que é justamente o que eu quero, né? Eu procurei aqui uma parábola que não tenha raiz realmente, né? Mas vamos ver como é que vai ficar o gráfico dela, né? A gente vai precisar fazer um eixo x que vai de menos 4 pelo menos até 0, né? Mas no y a gente vai precisar dos valores todos negativos, desde menos 13 pelo menos até menos 1, tá bom? Bom, já escolhi aqui os pontos, né, que a gente vai usar. Lembrando, a gente vai usar aqui de menos 4 até 0, de menos 13 até menos 1. Então, eu já fiz aqui o nosso eixo numa escala de 1 para 1, ou seja, 1 centímetro no x, 1 centímetro no y, tá bom? Então, o primeiro ponto é menos 4, tá bom? Menos 13. Então, esse primeiro ponto da parábola aqui que eu escolhi, ele vai até o menos 13, tá bom? Então, ele é lá embaixo. Segundo ponto, menos 3, menos 4. Então, menos 3, menos 4. Então, esse ponto aqui, no meio. Bom, terceiro ponto é menos 2, menos 1. Então, é aqui em cima, ó, menos 2, menos 1. Tá bom? Quarto ponto, menos 1, menos 4. Então, você tem menos 1, menos 4. Por último, quando o x é 0, o y é menos 13. Tá bom? Então, essa parábola aí, você está vendo aí claramente que ela faz esse movimento aqui. Ela sobe, atinge aqui um ponto máximo, né, que eu já escolhi para ser esse ponto aqui, e desce. Ou seja, novamente, é uma parábola com concavidade negativa, né, ou seja, para baixo. Tá bom? Ela não tem raiz, tá certo? Não tem raiz. Não toca o eixo X. E a gente vai ver depois quais são as condições para ela não tocar o eixo X. Não é preciso você fazer o gráfico para adivinhar que ela não vai tocar o eixo X. A gente vai descobrir isso daí, tá bom? E ela tem o vértice, né? Toda parábola vai ter vértice, independente dela tocar ou não o eixo X, né? Acontece se ela tiver só uma raiz, a raiz é o próprio vértice, a gente vai ver também na teoria isso daí, tá bom? E perceba que o vértice é o ponto máximo, e você conseguiu encontrar como sendo um ponto aqui, menos 2, menos 1. Então, o vértice dessa parábola, que a gente também vai poder calcular, né, sem precisar fazer o gráfico, você vai encontrar como menos 2, menos 1, tá bom? Então, essas foram as parábolas que eu quis trazer para vocês, cada uma com uma característica diferente, né? É importante aí que vocês tentem depois reproduzir os gráficos, né? E, posteriormente, eu vou voltar a falar dessas 6 parábolas, né? Justamente sem o gráfico, né? Sem fazer gráfico nenhum, a gente vai encontrar exatamente todas essas características aqui. Então, você vai olhando para a equação, né? A equação lá dessa parábola, por exemplo, é menos 3x ao quadrado menos 12x menos 13, né? Então, você vai olhar para essa equação aqui e vai conseguir, né, calcular que a concavidade é para baixo, ou seja, você vai conseguir enxergar que a concavidade dela é para baixo, que ela não vai ter raiz, independente de você fazer o gráfico, independente de você ficar tentando aí vários pontos, né, porque seria uma tortura ficar tentando vários pontos até encontrar um ponto que dá y igual a 0. Então, não é assim que a gente vai proceder, tá bom? E você vai conseguir saber calcular o vértice dela, tanto o x como o y que pertence ao vértice, tá bom? Simplesmente olhando para a equação da parábola. Você não vai precisar fazer o gráfico, né? Entretanto, o gráfico ele te ajuda já, obviamente, de antemão a
encontrar todas essas características. Lógico que tudo depende de como que você escolhe o x, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse escolhido um x aqui nessa região positivo, né? Tivesse escolhido um x positivo, eu jamais ia conseguir encontrar o vértice da parábola, porque a parábola ela desce aqui para o menos infinito, né? E você jamais ia encontrar o vértice, tá bom? Ia ficar algo impossível de encontrar. Entretanto, se você escolhesse o x negativo, né, você conseguiria encontrar o vértice, né? Você conseguiria encontrar que o vértice está aqui, menos 2, menos 1. Bom, então é importante, antes de fazer o gráfico, né, conhecer, né, as raízes, né, e conhecer quem é o vértice. Você sabendo as raízes, sabendo quem é o vértice, sabendo a concavidade, depois eu vou mostrar que você pode esboçar o gráfico tranquilamente, sem precisar substituir muitos pontos, tá bom? Sem precisar substituir muitos pontos. Basta você saber o vértice e as raízes, tá bom? Então é isso aí.